Então, mais uma aula, mais uma videoaula sobre... Agora iremos tratar sobre a configuração da variável dependente. A variável dependente é aquela representada pelos preços dos imóveis. Geralmente, em avaliação de imóveis, na maioria das vezes, a variável dependente, a variável y do modelo regressão, é representada por preços unitários, que é a divisão do preço total do imóvel pela sua correspondente área. Nessa característica, nós vamos atuar então nesse momento com uma opção na tela inicial de nova avaliação, tipo de valor a ser inferido, setado o valor de venda, grau de fundamentação desejado. Eu vou optar pelo grau 1, a microrregião avaliatória Curitiba, no estado do Paraná. A identificação deste projeto, deste novo projeto, será modelo de regressão de casas na cidade de Curitiba. Descrição: modelo, exemplo de configuração da variável dependente, casas na cidade de Curitiba. Paraná. Criar, tem o botão criar. Selecionar a tipologia de trabalho, casa. Na tela de banco online de modelos, é possível perceber que existe já um modelo preparado para uso na cidade de Curitiba com referência em fevereiro de 2015. Entretanto, nós vamos optar por iniciar uma avaliação convencional, iniciar uma avaliação do zero. Clique aqui, recebendo as informações iniciais do servidor. Vamos buscar os dados que estão incluídos na base de dados do CastlR. Novamente, banco de dados, manipulação, deixando selecionada a origem dos dados, que eu quero incluir toda a comunidade, inclusive os dados que eu incluí no banco. Consulta ao servidor em relação à localização, no estado do Paraná, município de trabalho, é a cidade de Curitiba. Roda até embaixo, na tela buscar, clica no botão buscar e os dados serão sincronizados com o computador. Então essas são as informações que existem disponíveis para uso nesta data para a tipologia de casas na cidade de Curitiba. Os botões direcionais superiores ou inferiores, seleciono todos os dados, clico em aplicar, todos os dados são selecionados, em seguida clico em importar dados selecionados. Novamente, sincronizando os dados com o servidor CastlR, os dados serão importados para uso no meu computador. Foram encontrados agora 73 dados no modelo. 73 casas que foram importadas para o computador, direto do servidor. Não vou mais usar o ícone, menu banco de dados, minimizo, expando o menu avaliação, dados, e no quadro é apresentado as informações de default do sistema. Preço de venda do imóvel, preço unitário do imóvel. Agora, a pergunta é, qual é o divisor para o cálculo deste preço unitário que o sistema usou como default? Se nós rolarmos a barra inferior para a direita, vamos verificar que na última coluna existe uma variável chamada de área privativa calculada. Essa área privativa calculada, ela trata-se da somatória da área privativa construída do imóvel, a área privativa principal construída do imóvel, mais a área privativa de edícula ou de padrão diferente da área privativa principal construída do imóvel. Então essa variável, área privativa calculada, ela já é definida em default de uso imediato pelo sistema.
Para verificar qual é o divisor da variável preço por metro quadrado, preço unitário, que é a nossa variável dependente nesse caso, seleciona-se a opção na aba avaliação, variáveis, variável comunitária, variável dependente. Aqui já existe a informação de qual é o comportamento do mercado que nós estamos querendo inferir. Então, o comportamento do valor a ser inferido é o preço unitário. É o preço por metro quadrado, em reais por metro quadrado. E o tipo de valor a ser definido é o valor de venda, o valor de venda de mercado. Ao clicar em alterar, é possível verificar a janela chamada configurações. Na janela configurações, ela é subdividida em duas partes. Na primeira parte é definida, se define qual é o comportamento da variável dependente. Como default do sistema automático já é configurado o preço unitário, preço por metro quadrado. E o divisor do preço é aquela variável área privativa calculada. Porém, ela é possível ser alterada através de um simples clique sobre o campo área divisor do preço. Então, se eu desejar que o meu divisor do preço unitário seja, ao invés da área privativa calculada, que é o somatório da área privativa da edícula mais a área privativa principal, somente a área privativa principal, eu simplesmente seleciono esta variável área privativa principal ou qualquer outra variável que esteja habilitada no sistema, a área privativa principal, e o sistema já faz o novo cálculo do preço por metro quadrado, dividindo então o preço unitário, calculando o preço unitário pelo preço, dividindo o preço total pela área privativa principal construída. É possível também se alterar para, ao invés da variável dependente ser o preço por metro quadrado, em reais por metro quadrado, se trabalhar com o preço total, o que é mais raro, o que é uma característica mais rara dos avaliadores, né? Grande maioria se utiliza dos modelos de regressão o preço unitário. Mas existe a possibilidade para aqueles que assim desejarem de, ao invés de se utilizar o preço unitário, utilizar o preço total. Ao se selecionar o preço total, não há mais sentido a definição de divisor e o campo de inserção do divisor desaparece e fica-se somente com a decisão entre preço total ou preço unitário. Clica-se em aplicar. Na aba avaliação dados, se verifica então que a variável preço por metro quadrado desaparece, sendo que o preço a ser inferido agora é o preço de venda total dos imóveis. Preço de venda total dos imóveis. Vamos retornar à configuração inicial. Variáveis comunitárias, variável dependente, alterar preço unitário, define-se o divisor, aplica-se, volta-se a observação de dados, a avaliação, dados, e lá novamente é apresentado os dois preços, o preço de venda total e o preço por metro quadrado, que nesse caso seria a divisão do preço de venda total do imóvel dividido pela sua área privativa principal construída. Uma outra configuração nessa opção de configuração das variáveis, é a situação de variáveis comunitárias a alterar, em que nós trabalhamos com a questão do tipo de valor a ser inferido. No nosso exemplo está selecionado o valor de venda, mas se existirem dados de alocação, de aluguel, é possível se selecionar valor de locação. Ao aplicar a opção, se existir dados em que tem o preço de aluguel, eles serão, para alteração desejada, existem 73 dados que não contêm preço de aluguel, serão excluídos do modelo se assim desejar. Novamente, em dados, não há nessa base de dados nenhum dado de aluguel. Se houvesse algum dado de aluguel, ele estaria listado nessa opção. Uma outra opção seria se selecionar, alterar, vamos retornar ao valor de venda, aplicar, ir à tela manipulação de dados para importá-los novamente. Buscar,
selecionar todos, aplicar e importar dados selecionados. Voltando à opção dados, o default do sistema é preço por metro quadrado. Para investigar qual é o default, a forma padrão do sistema, variáveis comunitárias, variável dependente, alterar, e é o divisor do preço, que é o preço por unitário, a área privativa principal construída.